E aí, pessoas, bom, mais um episódio da saga comparando processadores e agora Xeon contra Ryzen. Dessa vez eu tenho para vocês aqui processadores que são bem queridinhos de cada um dos públicos. Então, no lado da AMD eu tenho o Ryzen 5600F e do lado da Intel com o Xeon eu tenho o Xeon E5 2620 versão 3. Lembrando que o Xeon está somente com o unlock no Turbo Boost, ou seja, todos os núcleos estão com a mesma frequência, e eu vou testar também o Ryzen com overclock, tá? No futuro, na segunda semana de março, mais ou menos, chutando aqui, né, eu devo conseguir soltar já um comparativo com unlock e sem unlock no 2620. Infelizmente, não tenho tanto tempo assim para fazer tantos testes. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, porque em breve eu vou trazer mais comparativos, até que no final eu consiga fazer um mega comparativo entre Ryzen, Xeon somente, Ryzen somente, enfim, vocês vão entender o que eu planejo no final disso tudo, tá? Vamos então começar logo os comparativos. Vou falar primeiramente sobre as peças, depois eu vou começar já com os programas e jogos, certo? Começando aqui então com o kit X99, a placa-mãe utilizada foi uma Hanon-Z TF. Lembre-se que está em Quad Channel, tá? São 2 pentes de memória RAM da Juho e 2 pentes da Chrysler, ambos de 8 GB. O processador limita a frequência das memórias em 1866 MHz. O 2620 versão 3 é um processador de 6 núcleos e 12 threads. Com unlock ativo, ele fica com todos os núcleos a 3.2 GHz. Lembrando que estou utilizando o Undervolt -70. Já sobre o M4, temos a placa-mãe ASRock B450 Steel Legend, é somente Dual Channel, né? 2 pentes, 16 GB ASGAR W2, as memórias estão setadas a 3200 MHz, CL162020. O Ryzen 5600F também é um processador de 6 núcleos e 12 threads, eu testei ele em estoque a 3.7 e em overclock a 4.1 GHz com a tensão em 1.34. Os CPU coolers utilizados foram o DeX 2021 para X99 e Gamax 400 para M4. Em relação à placa de vídeo, é aquela Asus RTX 3070 Dual. Em relação ao CPU-Z, enquanto o 2620 versão 3 faz 2600 pontos no multithread, o Ryzen 5600F faz 3.700 pontos. Já em single thread, o 2620 faz 349 pontos e o 1600F 454 pontos. Vamos aos programas. O primeiro deles é o Blender. Eu fiz uma simulação na Classroom. Enquanto o 2620 versão 3 demorou 18 minutos e 1 segundo, o 1600F em estoque demorou 14 minutos e 55 segundos e o 1600F em overclock 13 minutos e 13 segundos. Já no Filmora, eu editei um vídeo de 9 minutos e o resultado foi o seguinte: o 2620 versão 3 demorou 9 minutos e 1 segundo para renderizar, o 1600F em estoque 8 minutos e 4 segundos e o 1600F em overclock 7 minutos e 45 segundos. Também fiz a mesma edição no Premiere, usando apenas o processador, tá? Não utilizei a GPU, enquanto o 2620 versão 3 demorou 13 minutos e 31 segundos, o 1600F demorou 11 minutos e 17 segundos e o 1600F em overclock 10 minutos e 18 segundos. No último programa foi o Media Coder, um conversor de arquivos utilizando o codec X264 em Full HD. O 2620 versão 3 demorou 3 minutos e 12 segundos, o 1600F em estoque demorou 2 minutos e 39 segundos e o 1600F em overclock 2 minutos e 23 segundos. Antes que eu esqueça, o canal tem cupom de desconto oficial do AliExpress. São cupons de primeira compra, mas que está ajudando muita gente. Os cupons são Skanda 4, Skanda 6 e Skanda 8. Você pode ver também na descrição do canal, porque ali mostra também a faixa de preço que você pode trabalhar com esses cupons, certo? Agora vamos continuar então com a parte dos jogos. Ok, jogos. Shadow of Tomb Raider é o primeiro dos jogos. Peço que vocês prestem atenção também em 1% low, que pode variar um pouco, mas pelo que eu vi não varia muito entre os processadores. A mesma diferença do 1% low está sendo a diferença do FPS médio, basicamente, tá? Eu vou focar mais no 1% low quando forem processadores de níveis diferentes. Falando sobre a temperatura dos processadores, é bem parecida, mas o 1600F em overclock fica com temperatura um pouco mais alta, né, por causa da tensão dele. Mas é claro também, com clock 4.1 isso é normal de acontecer. Vocês podem ver que através das médias o 1600AF está se dando bem melhor, né? Aí também está usando mais da placa de vídeo por conta que ele está conseguindo acompanhar um pouco mais ela, mas é claro, ainda falta muito. Então, em relação às médias aqui, o 2620 versão 3 com lock fez 89 na média e o 1600AF em overclock fez 95 FPS na média, uma diferença de 6%.
O próximo jogo é o Far Cry New Dawn. Testei em Full HD com tudo no Ultra. Isso aqui já é o suficiente. Vocês vão ver que os processadores vão ser o limitante dessa placa de vídeo aqui. No caso, a temperatura, de novo, temperatura dos processadores bem semelhante, mas é claro, com a vantagem para o 2620 versão 3, que está a cerca de 7 graus a menos do que o 1600F. Lembrando que os coolers eles são diferentes, mas eles têm praticamente o mesmo desempenho caso você use no mesmo processador. Novamente, mesmo caso aqui, vocês estão vendo que na média o 1600F está conseguindo levar mais quadros do que o 2620 versão 3. É um processador a 4.1 GHz e esse Far Cry New Dawn aqui, ele gosta bastante dessas frequências mais altas. No final, a média que eu consegui foi de 71 FPS para o 2620 versão 3 e de 84 FPS para o 1600AF, uma diferença de 18%, a maior diferença que eu obtive nesses comparativos. O próximo jogo é o Horizon Zero Dawn. Eu coloquei em Full HD e com a qualidade suprema, com a qualidade máxima. Novamente, não tem nenhum problema usar nisso porque os processadores são limitantes, a placa de vídeo não é o limitante. Vejam que a média está mais parecida, mas é claro, ainda está ficando a vantagem para o lado da AMD com o 1600AF, certo? Vejam sobre o uso do processador que fica bem alto até no lado do 2620 versão 3, um pouco mais alto do que o 1600AF, mesmo que eles tenham a mesma quantidade de núcleos e threads. Isso é interessante de ser observado. Em relação a outros dados, estão bem parecidos. A média que eu consegui aqui de FPS foi de 80 para o 2620 versão 3 e de 89 para o 1600AF. Uma diferença de 11%, uma boa diferença, Ficou perto até da diferença do Far Cry New Dawn, mas ainda assim Far Cry ficou liderando com 18%. Red Dead Redemption 2 é o próximo jogo. Testei em Full HD com as texturas no Ultra, mas com as qualidades gráficas no alto, porque no Ultra provavelmente a placa passaria a ser o limitante. É um jogo um tanto pesado para placas de vídeo, assim como o próximo, que é o Assassin's Creed Valhalla. Uma característica diferente do Red Dead Redemption é que ele se sai melhor para processadores Intel, Então mesmo os Xeons mais antigos se saem bem melhor aqui do que os Ryzen mais novos. É uma coisa interessante. Vocês podem ver através das médias, Esse aqui vai ser o único jogo em que o Xeon vai ganhar do Ryzen, por conta mesmo da otimização do jogo. Ainda assim, está muito bom o desempenho de ambas as configurações. Vocês podem ver que o 1% low está bem semelhante, assim como a média de FPS, só que com vantagem do 2620 versão 3. Isso foi até o final. No Red Dead, o 2620 versão 3 fez uma média de 101 FPS e o 1600AF em overclock 99 FPS, uma diferença de 2% a favor do 2620 versão 3. Como eu disse, foi o único caso que ele ganhou do 1600AF em jogos. Assassin's Creed Valhalla é o próximo jogo, Full HD com tudo no alto. É mais um jogo que ele é bem GPU bound. Se eu colocar no Ultra, a placa de vídeo provavelmente vai passar a ser o limitante, então fica um pouco difícil para comparar assim, então tem que colocar no alto mesmo. A utilização do processador está bem parecida de ambos os processadores, fica em torno de 70%, 60%. Quando um sobe, o outro sobe também. Então isso é bacana. Já em relação à temperatura, novamente, 1600F mais quente que o 2620 versão 3, cerca de 6 graus. Então vai ficar essa diferença, 6, 7 graus mais quente o 1600F em overclock do que o 2620 versão 3, claro, com undervolt. Não se esqueçam disso. Em relação aqui a 1% low, nesse caso aqui eu tive uma média um pouco pior para o 2620 versão 3, Ele não foi tão bom assim no Assassin's Creed, mas foi o único jogo que eu notei essa variação maior no 1% low. No final, a média que eu consegui foi de 77 para o 2620 versão 3 e 81 para o 1600AF em overclock, uma diferença de 5%. É porque eu disse, esse jogo aqui é um tanto GPU bound, então a diferença vai ser pequena mesmo, a maior diferença vai ficar no 1% low nesse caso aqui. O último jogo é o Forza Horizon 4. Aqui eu coloquei em Full HD com tudo no Ultra. Lembrando que eu uso o Forza também para ter uma base de como seria o desempenho em jogos online, tipo Warzone, BF e alguns jogos assim mais pesados, porque eles trabalham mais ou menos da mesma forma, certo? Em questão de otimização. Mas em breve eu também farei comparativos em jogos online, não se preocupem. Vocês podem ver aqui que em relação à utilização da placa de vídeo, quem está utilizando mais é o 1600AF, porque ele consegue segurar mais quadros nesse jogo aqui. Como eu disse também, vai acontecer algo bem semelhante em jogos online. Então a média final que eu consegui aqui foi de 101 FPS para o 2620 versão 3 e de 112 FPS para o 1600AF
em overclock. E por incrível que pareça, não foi a maior diferença, né? Foi uma diferença de 10%, enquanto do Far Cry New Dawn foi uma diferença de 18%. Esse aqui ficou em terceiro lugar. Antes dele ainda veio o Horizon Zero Dawn com 11% de diferença. Além disso, minha gente, eu também deixei para vocês aí os gráficos dos comparativos, adicionando também a versão do 1600AF em estoque, tá? A 3.7. Vejam que aqui, então, mesmo o 1600AF, que é o vermelhinho que está em estoque, ainda assim ele supera o 2620 versão 3 com o Unlock no Turbo Boost, a não ser no caso do Red Dead Redemption. A diferença aqui foi a seguinte: no Shadow of Tomb Raider em estoque a diferença foi de 3%, no Far Cry New Dawn em estoque a diferença foi de 10%, no Horizon Zero Dawn a diferença foi de 5%, no Red Dead Redemption 2 a diferença foi a favor do 2620 versão 3, 3%, no Valhalla a diferença foi de 4%, no Forza a diferença foi de 8%, a favor do 1600AF em estoque. Outra coisa, meu 1600AF é uma versão um pouco mais antiga, meio que internacional. As vendidas hoje são a 3.6 base, a minha é 3.7. Não sei qual o motivo que a AMD fez essa mudança, mas sim, existe uma mudança nos 1600AF mais novos para os 1600AF mais antigos, né? Existe essa pequena diferença, né, desse 1600AF vendido atualmente aqui no Brasil para o que eu peguei em meados de 2019, que foi quando ele foi lançado na surdina. Agora eu tenho mais duas coisas para mostrar para vocês, lembrando também que isso aqui não é uma coisa tão fiel quanto são os comparativos em jogos ou em programas, certo? Eu vou mostrar para vocês os comparativos em live e também um comparativo de consumo de energia, tá? Ainda estou trabalhando para mostrar para vocês uma forma mais exata de como que é em live, de como é também em consumo, mas é o que eu consigo mostrar para vocês, considerem esses comparativos como um beta, certo? Então continuemos agora ao vídeo. A respeito da live, a live é realizada normalmente, como eu faço também as lives aqui em casa, utilizando o codec NVENC para ajudar um pouco, e eu coloco o webcam, coloco alguns efeitos, e vocês podem ver como que fica a diferença, né? Na verdade, não fica tão diferente assim. O uso dos processadores ficam bem parecidos e a diferença também vai ficar bem parecida. No 2620 versão 3 fez uma média de 72 FPS no final das contas, e o Ryzen 5600AF em overclock fez uma média de 77 FPS no final das contas. Foi uma diferença de 7%. Antes a diferença tinha sido 6% sem fazer essa live, então não mudou muita coisa, né? Você pode considerar ali que isso é uma margem de erro. Então, se você conhece alguém que faz essa live com 1600AF, você pode saber que a diferença não vai ser tão grande para você que tem o 2620 versão 3 e quiser fazer live também. Lembre-se também que depende da placa de vídeo. A respeito do consumo, primeiramente vocês estão vendo aí, né? Comprei um wattímetro. Ainda preciso dar uma calculada direito nas coisas, porque também você tem a eficiência da fonte. Minha fonte é uma Superflow 80 Plus Gold, mas ainda assim ela tem um desperdício, né? Mas enfim, eu fiz um teste no Blender e nesse teste o 2620 versão 3 estava marcando ali 188 de consumo. Lembrando que eu não estou utilizando a placa de vídeo, é só mesmo o processador. Já o 1600AF em consumo ficou 190, 192, então muito parecido mesmo, tá? Então para quem achou, assim como eu, que o 2620 iria consumir mais, se enganou, não está consumindo mais não. Basicamente é a mesma coisa do 1600AF em overclock. Na verdade até com vantagem para o 2620 versão 3. E é isso, pessoas, esse foi o comparativo. Vocês perceberam, né? O Xeon encosta bastante no Ryzen 5600AF em estoque, mas ainda assim não chega a ficar equivalente, né? Ele deve ficar bem equivalente ao 1600AE, que é o primeiro 1600, né? Esse AF, ele é como se fosse um 2600, um pouco nerfado, um pouco capado, né? Então o Xeon é mais parecido com um processador de primeira geração de 6 núcleos do que com um processador de segunda geração de 6 núcleos, só para que vocês fiquem cientes, tá? Ainda assim, considerando que os kits, você consegue comprar um kit por R$850, né? Obviamente é um bom custo-benefício. Só tome cuidado, porque pode ser taxado o seu kit. Tem alguns problemas que você pode ter se você comprar uma placa-mãe muito simples, tá? Então, vou deixar alguns links para vocês também aqui nos cards, ou na descrição também, ou até no final desse vídeo, para que vocês escolham o seu melhor kit, tá? Um kit que não vai te dar dor de cabeça. Isso, claro, se você quiser comprar do AliExpress. Se você quiser alguma coisa no Brasil, um dos melhores kits que você pode ter hoje mesmo é esse Ryzen
5600AF, que aí você também pega uma placa-mãe nacionalmente, porque é até melhor do que importar esse tipo de placa-mãe. No geral, foi um resultado que eu já meio que sabia, porque eu já fiz um comparativo antes entre esses processadores, né, lá no ano passado com o RTX 2060, fiz algumas alterações, mas ainda assim a base continua a mesma. Então são dois bons kits. Para quem quer gastar menos e não se importa de comprar do AliExpress, você tem sua opção com o Xeon 2620 ou o 2630L, que também é um ótimo custo-benefício, melhor até que o 2620 se você usar com o Unlock. Tem um comparativo também aqui que eu lancei recente, e para quem quer comprar no Brasil, o 1600AF está sendo bem legal. Também tem o i3 10100, que parece uma boa opção, e logo em breve eu também trago comparativos com o 1600AF e depois com o 2620, certo, gente? Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, mas lembre-se, né, esse aqui não é um vídeo com o intuito de causar brigas, é para que você saiba a diferença caso você pegue um processador desse aqui, um 2620, como ele seria em relação a um processador um pouco mais atual, que é o 1600AF. E se você quiser, por exemplo, do futuro, trocar a plataforma, você já vai saber que esse processador aqui não seria o melhor upgrade, né, porque não vai diferir tanto assim. Já seria bom você sair lá de um Ryzen 5 3600 ou para um processador um pouco mais forte, talvez no futuro um 5600, né, que aí esse é muito bom em jogos. E se você quiser continuar com o Xeon, existem outras possibilidades de upgrade, como o 2640 versão 3, que eu também trouxe recentemente aqui no canal, e é um processador muito bacana, tanto para tarefas pesadas quanto para jogos. Eu vou ficando por aqui hoje, é o que eu queria mostrar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!